Glória a Deus, queridos. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta tem o galardão de um profeta. Quem recebe, um pastor, um enviado de Deus na qualidade de enviado de Deus, tem o galardão de profeta, de servo de Deus. Então, isso é importante. Estamos lendo no livro que estamos trabalhando esses dias. Isso é bênção para todos nós. Diga amém. Aliás, até tem já a ver com o que eu vou falar com vocês. Me desculpem se eu passar uma ideia que não é verdadeira. Eu gosto de ser verdadeiro e tentarei ser o mais verdadeiro possível. Estou falando, está sendo gravado, estou na frente da minha mulher, genro, filhos, etc, tal, netos tem aí. E eu quero falar algumas coisas com vocês que certamente muitos delas já compartilhei com minha família e meus filhos, e olho para a igreja hoje para toda o galardão de profeta, como vocês me receberam, seja transmitido a vocês. E eu vou fazer uma afirmação aqui, e essa afirmação não tem outro motivo senão inspirar a sua vida, ou dar respaldo ao que eu vou falar. Eu me considero um homem, essa expressão extremamente é muito usada, é muito legal, mas eu vou usar agora. Eu me considero um homem extremamente abençoado. Pela minha vida, pelo meu testemunho, pelo que eu já vivi, pelo que eu já passei, eu me considero, mais do que isso, eu me considero uma pessoa diferenciada, em todos os aspectos. Quando eu olho para os amigos, meus contemporâneos, quando eu olho aos pastores, que começaram junto comigo, e eu não estou falando de que eu tenho mais ou menos que eles, estou falando que sou abençoado porque eu vejo Deus me dando gás para continuar. E mais do que isso, quando a gente corre numa prova, até que o Marcelo que é corredor, quando você está muito cansado, aí você falta ali, 500 metros, 1 quilômetro, depende da prova, o tamanho que ela é, Você é uma maratona, por exemplo, você olha assim, tem 1000 metros, aí você fala assim, cara, 1000 metros é muita coisa para quem já correu 41. Então, quando você está muito cansado, para você correr daqui até no final ali, parece que é uma eternidade, porque você está muito cansado. Mas uma coisa eu descobri, em todas as provas que eu fiz na minha vida, todas as provas eu corri, cheguei correndo muito mais do que a minha média na corrida. Por quê? Porque eu descobri que quando nós estamos cansados, nós temos pelo menos 30% mais de energia. E eu quero usar esses 30% de energia. Hoje, todo mundo sabe, eu falo muito, brinco muito da igreja, eu tenho 62 anos de vida e estou muito animado para os próximos 62. Eu nem aspiro viver 124 anos não, mas o que eu espero é viver bem, com gás, os anos que Deus tem para a minha vida. Mas, se minha vida fosse interrompida hoje, se Deus tivesse esse propósito, eu diria assim, eu estou realizado, estou completamente realizado, em todos os aspectos, familiar, igreja, finanças, espiritualmente, no meu testemunho público, onde eu vou, todo lugar, graças a Deus eu tenho um bom testemunho, e minha vida tem sido uma benção. E aí, você fala assim, qual o segredo do seu sucesso? Que eu estou falando para vocês. Bom, eu acredito que eu vou conseguir falar alguma coisa para você, vou mostrar alguns exemplos, para que você possa, se quiser, a Bíblia é, se quiser, se me ouvir, então você vai comer o melhor da terra. Mas é se quiser, Então Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, mas você precisa querer. E eu quero compartilhar hoje com vocês aquilo que Deus tem feito, que Deus há de fazer sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Mas tudo começa com o tema dessa mensagem. O tema que eu coloquei é a escolha. Isso para mim é essencial em tudo na vida. A escolha. Nós é quem fazemos a nossa vida. Nós é quem fazemos o nosso futuro. Nós é quem fazemos o nosso sucesso. Não estou tirando nenhum momento o mérito de Deus, mas a escolha é nossa. O meu casamento, não foi Deus chegou do céu, olha, vou mandar uma moça assim, 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 ali. Não, eu escolhi aquela moça. Semana passada, eu conversava com 2 meninas, com os pais delas, estavam não são crentes, eu conversava com ela, eu falei assim, querida, uma de 14 anos, as duas de 14 anos, e começaram a namorar. E o pai me apresentou, falou, estou preocupado com ela assim, então... Eu falei assim, então vou te dar uma palavra, que eu tenho mais autoridade que o seu pai.
não como pai, mas por isso aqui, ó, essa barba branca me diz que eu já passei por muita coisa que seu pai não passou ainda. Eu já estou quase com neto nessa idade, né, que seu pai está. Então, eu vou dizer uma coisa para você, querida, a escolha é sua. E ao escolher, não escolha um rapaz pelo tênis que ele usa, pelo carro que ele anda, ou pela roupa que ele veste, mas usa pelo caráter dele, e o caráter é avaliado quando você olha como ele trata o pai, como ele trata a mãe, como ele trata as coisas de Deus. É aqui que você tem que escolher. Então, tudo nossa vida, querido, é escolha. Tem muita gente que está vivendo momentos muito ruins, porque fez a escolha errada. Então, nessa noite, Deus está desafiando você a fazer uma escolha acertada em nome de Jesus, amém? Veja bem, para mim colocar o primeiro texto que eu quero ler. Todo mundo lembra quando Saul quis apresentar um Deus sacrifício, e o profeta Samuel demorou a chegar, ele foi e apresentou um sacrifício. E Samuel chegou, deu uma repreendida em Saul, não sei quantos se lembram daquela história, e Samuel disse uma frase para Saul, mas que está demorando demais, eu queria sacrificar a Deus, blá. Aí Samuel repreende Saul, que era um rei, e um rei que começou bem, terminou muito mal, e Deus fala com Saul, através de Samuel, é melhor, quem lembra, obedecer do que sacrificar. Entre o sacrifício e a obediência, qual é o melhor? Boa noite, queridos, sejam bem-vindos, preste atenção, glória a Deus. Cadê o pessoal de Jardim Ingá aqui? Estão aqui? Cadê? Estão aqui. 15 pessoas aqui de Jardim Ingá. E esse povo é tão chique que estão hospedados em hotel. É muito chique vocês, viu? Só os preletores e o pessoal de Jardim Ingá que fica em hotel. Vocês, chupa essa, tu vai voltar para casa de buzu. Eu vi as fotos, debaixo de chuva, estou num banho de piscina no hotel hoje lá. Eu vi já, mandaram isso aí, viu? Glória a Deus por isso. Então, gente, onde que eu estava mesmo? Saí do hotel, piscina e tal, voltei para cá. Saí do hotel, fui no Jardim Ingá, voltei para cá. Então, qual é melhor, obedecer ou sacrificar? Muito bem, agora eu vou falar uma coisa, obediência só não vale, pastor, misericórdia, olha, preste atenção, obediência é pouco diante do que Deus quer em nossas vidas. Como assim, pastor? Queridos, eu estou falando que melhor é obedecer do que sacrificar, mas existe uma coisa que é obediência. Quer ver uma coisa? Você vai entender, e quem lê o livro também cita alguma coisa lá, eu não vou pregar o assunto que nós estamos falando sobre o livro, mas eu vou sair um pouco daquilo. Quantos aqui já tiveram esse sentimento, falam assim, puxa, mas eu estou obedecendo a Deus, eu vou aos cultos, eu leio a palavra, eu ouço o que o pastor está falando, mas não acontece nada na minha vida. Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque até é constrangedor, mas pense se não é seu caso. Eu obedeço, pastor, eu estou me importando, que é mais importante obedecer que sacrificar, eu obedeço, mas mesmo assim não está acontecendo alguma coisa na minha vida. Aí onde entra um texto que nós vamos colocar agora, que é Isaías 1,19, você pode colocar por gentileza, esse texto vai nos mostrar exatamente isso. Olha que como diz lá, se quiser, ou seja, se você estiver disposto a isso, e me ouvirdes, agora é obedecer, comereis o melhor da terra. Vamos fazer uma interpretação reversa, de trás para frente. Vamos começar a pegar o texto pelo final. Quantos aqui entendem que comer o melhor da terra é usufruir a vida no máximo? Esse comer o melhor da terra não é minhoca. O que é melhor da terra? Raiz, mandioca, né? Aipim. É claro que está falando aqui de fartura, de você viver no melhor de Deus nessa terra, amém? É muito mais do que comida, isso aqui está falando, é uma expressão. Deus quer que nós vivamos no melhor nesta terra, que nós possamos levantar, por favor, eu vou colocar entre aspas aqui, porque eu não estou competindo com ninguém, mas que nós possamos levantar a melhor igreja que nós podemos fazer, que eu possa oferecer a Deus o melhor culto que eu possa apresentar, que eu possa ser o melhor pai que eu posso ser, o melhor marido que eu posso ser, o melhor avô que eu posso ser, o melhor servo de Deus, o melhor cidadão, o melhor brasileiro. Eu quero ser o melhor que eu posso. Isso é viver no melhor.
Deus tem algo maravilhoso para você. Deus tem uma vida linda, cheia de graça, cheia de alegria. E é isso que ele está dizendo. Deus está falando aqui, Isaías, comereis. A gente poderia pegar Deuteronômio 28 aqui, que também fala mais ou menos nessa linha aqui. Mas vamos pegar só esse versículo. Comereis o melhor da terra. É viver no melhor que Deus tem nessa terra. Amém, queridos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Muito tempo, muita gente falou, você quer um futuro brilhante? Eu já vi isso na internet, muita gente falando, você quer um futuro brilhante? Vai embora do Brasil. Você quer ter um futuro seguro? Vai embora do Brasil. Esse país não tem jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem jeito sim. Já está tendo jeito no nosso país. Por todas essas mentiras que fala a televisão, nós começamos uns dias depois da vacinação e já estamos em 8º lugar no mundo, passando os países de primeiro mundo que mais vacinou. A vacina que você vai tomar não vai, é outra coisa, não vou entrar nesse detalhe aqui não. Mas o que eu quero dizer para você hoje, meu querido, é que o Brasil tem jeito sim. E mais a mais eu não estou falando para você de que o comer o melhor da terra não está ligado a um país. Comer o melhor da terra não está dizendo que está ligado à Turquia, aos Estados Unidos, à Argentina, ao Brasil. Não. O melhor da terra fala nesta terra que os justos habitarão nela. O melhor da terra não importa onde você está. Seja em qualquer lugar, até em Anápolis, em qualquer lugar onde você estiver. Você pode, não é que vai não. Você pode comer o melhor da terra. Amém? Então, volta a falar. Não estou dizendo que todos vocês comerão. Não estou falando que você vai comer, eu estou falando que você pode comer. Existe uma diferença nisso, e a diferença, pode colocar novamente o texto lá por gentileza, eu queria explorar um pouquinho mais. O texto começa aí onde está acima da obediência, lembra? A obediência é melhor que o sacrifício, mas a obediência só não vai fazer nada na sua vida, a não ser que você quiser. Veja bem, se quiser, se você estiver disposto a ouvir o que Deus tem para você, a cumprir o propósito de Deus na sua vida, e me ouvir e obedecer, então você vai comer. Então veja bem que sacrifício é bom? É, mas obedecer é melhor. Mas veja bem que querer é o melhor, porque obediência sem o querer não vai resolver. E aí vem um outro fio que eu posso puxar mais, honrar. Sem honra, já viu que o dominó, você montando aquelas coisas assim, a primeira pedrinha cai, sem honra, queridos, cai tudo por baixo. Sem honra não tem obediência, sem honra não tem o querer, sem honra não tem nada. A honra precede, queridos, o que Deus quer fazer na sua vida. Por isso que nós, através do Espírito Santo, temos sido instruídos a levar a igreja a viver um momento de honra. É por isso que a pastora Alice pediu, gente, quando recebemos um profeta aqui, vamos aplaudir. Não é puxa-saco não, essa expressão puxa-saco, baba-ova, é satânica. O diabo não quer que você honre as pessoas, e você precisa honrar. E aqui, onde eu parto para a primeira verdade que eu quero falar para vocês, de tudo aquilo que eu tenho hoje, de honra, se eu ficar falando muita coisa que eu não quero ficar falando as coisas que eu tenho, porque vai parecer uma coisa pernóstica que não vem sentido, mas tudo aquilo que eu desejei na minha vida, que os meus olhos um dia desejou, eu praticamente tive tudo na minha vida. Todos os lugares que eu quis conhecer no mundo, eu pude conhecer. E mais, a cada 2 meses no máximo, eu vou visitar Anápolis. Chupa essa. Morra de inveja. Dor de cotovelo. Então, queridos, deixa eu explicar uma coisa para você. Deus nos honrou, Deus nos abençoou. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. E isso eu aprendi de berço, eu apliquei na minha vida, aplico e tenho aplicado muito mais. Tem uma coisa que eu sempre aprendi na minha vida: honrar. A primeira honra que eu sempre dei, meus filhos sabem, meus netos sabem, a minha condição como eu honro o meu pai. A Bíblia diz que nos 10 mandamentos, honra teu pai e a tua mãe, para que você possa ir bem nessa terra. Efésios capítulo 6 repete novamente uma coisa que está enfatizado lá nos 10 mandamentos, mas no Novo Testamento repete isso. Honrar os pais é princípio de Deus. Alice já viu quantas e quantas vezes eu vou lá, quantas e quantas vezes meu pai me fala sobre como ele fica feliz, como eu o honro, e sempre o honrarei, faço isso com naturalidade. Mas o princípio da honra, queridos, é o princípio de nós comemos o melhor da terra. Esta terra tem coisa boa, diga glória a Deus por isso.
nós temos coisa boa. E mais, vou dizer uma coisa para você. Para de amaldiçoar Brasília. Eu digo para vocês, vou falar A. Para mim, a melhor cidade do Brasil chama-se Brasília. Para mim, agora Anápolis que chupa essa. Eu digo para vocês mais uma coisa, queridos. Muita gente fica preocupada. Deixa eu dizer a você que é jovem. Brasília ainda é um lugar de grandes oportunidades. Deus te colocou aqui, não foi à toa não. Deus vai abrir portas e você vai prosperar nessa cidade para a glória de Deus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Então, amém. Então está dizendo, se quiser, coloca aqui na condicional, se você quiser, muita gente, pastor, Deus não fala comigo, mas você não quer ouvir Deus falar. Você quer ouvir um pastor te animar. Pastor não é trazido nesse púlpito para te animar. Pastor é trazido nesse púlpito para trazer a palavra de Deus. E se o pastor tem uma ênfase ou não, se ele fala um pouco mais rápido, ou mais devagar, ou mais alto, queridos, esquece isso. Esquece que quando você vem e fala assim, eu quero ouvir Deus falar comigo. E quando você quiser, Deus vai falar com você. Amém, queridos? Ontem à noite, antes de ontem à noite, a minha netinha me deu uma tirada, 4 anos. Ela chegou com um livrinho lá, um livro de história. Muitas histórias eu conheço, outras não. Tem umas histórias hoje muito modernas para mim que eu não conheço. Aí ela falou assim, vovô, conta essa história para mim. Eu olhei a capa do livro e filha, filha é neta, né? Eu não conheço essa história. Ela falou, você não sabe ler não? Eu falei, sei. Deita aí, vovô vai ler para você. Naquela hora, irmãos, eu tinha 2 opções. Ou é o Exu Mirim falando comigo, ou é Deus usando as crianças. É óbvio, né, queridos? Que é Deus falando, não é? Aquela menina falou, eu li, e ela gostou da história tanto, vovô, você pode ler novamente? Eu falei, posso. Nós precisamos aprender, queridos, que Deus fala conosco de diversas formas. Deus falou no passado pelos profetas, hoje Ele fala através da sua palavra, hoje Ele fala de todas as maneiras, e Deus está falando em todo o tempo. Agora eu preciso querer ouvir a voz de Deus. Quando eu quero, a Bíblia diz se quiseres. Se você quiser, você pode ser cheio do Espírito. Se você quiser, você pode prosperar. Se você quiser, você pode ser um homem ou mulher cheio do Espírito Santo. Se você quiser, você pode fazer de 2021 o melhor ano da sua vida. O texto não fala, se você for obediente, você vai comer o melhor da terra. Por favor, não estou tirando a importância da obediência, não. Não estou falando que o texto não fala isso. Se você, já colocaram até aí, essas coisinhas pode tirar esse comentário, é só eu aqui, viu? Mas tá bom. O texto não diz se for obediente, você comerá o melhor da terra. Ele diz, se você quiser. Diga amém por isso. Se você quiser, mais uma vez eu digo, nós não estamos tirando o mérito ou a importância da obediência. Mas muitas vezes eu sou obediente, mas eu não quero, não demonstro querer. E as coisas funcionam assim. Nós vemos apóstolos no livro de Atos, muitas vezes, olhando e viu que alguém tinha fé para ser curado, foram curados. As pessoas queriam ser curadas. Jesus muitas vezes, antes de curar, de orar, fala assim, o que você quer que eu faça para você? É preciso querer. E nessa noite eu espero que haja um desejo ardente no seu coração, de querer. Eu quero ser bênção, eu quero crescer, eu quero ser um homem que possa fazer diferença na minha vida, no meu trabalho, eu quero. E quando você quiser, debaixo da obediência de Deus, da unção que será derramada nesta noite sobre a sua vida, você vai prosperar e nada te será impossível. Diga glória a Deus, amém, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós iniciamos essa igreja, eu vou contar alguns pequenos fatos para vocês, mas vou contar um fato. Eu nem sei se a Anne, que é minha filha, sabe desse fato. Se sabe, ela vai relembrar. Se não, fica lembrando aqui, Anne, você, Alex. Aqui. Quando nós começamos nossa igreja, queridos, foi uma coisa assim, sem a gente querer,
eu não quero entrar em detalhe, porque se você entra em detalhe, você acaba falando mal de uma igreja, de pastores e tudo mais, que não é o meu propósito. Não é hoje e nunca foi. Vocês não venham falando isso aqui. Nosso propósito sempre é engrandecer o nome do Senhor e entender que a igreja, por mais defeituosa que ela seja, ela é a noiva de Cristo. Amém? Mas houve um fato que foi uma injustiça que nós sofremos, tal, e passado algum tempo nós começamos a igreja, e aí, aquelas pessoas que nunca nos ouviram, nunca, sabe que, irmãos, eu desafio que diante do Deus, diante do inferno, durante os 12 anos que eu fui membro daquela igreja, se uma só vez, eu tenha fraudado alguém, tenha sido digno de ser chamado a atenção, que seja um namoro. Durante 12 anos eu namorei 2 moças, uma irmã da outra. Namorei com a irmã mais velha da Alice, 30 dias e não dava certo. Aí, por favor, é uma brincadeira, não estou falando que ela é pessoa espetacular, viu? Gosto mais dela. Mas é como se fosse Lia e Raquel, né? Mas aí, queridos, ainda bem que eu casei com a segunda, porque se eu não casasse, viria a terceira, que é a Lúcia, que deve estar por aí. Eu estava enrolado. Cadê a Lúcia? Ela deve estar por aqui, né? Está ali, do lado do marido dela. Sandro, sobrou para você, cara. É brincadeira, a Lúcia é uma pessoa muito querida. A Alice, minha semana está falando, bem, como eu amo a minha irmã, como ela me ajuda aqui na igreja. Mas eu brinco muito com ela. Então, queridos, e aí, o que acontece é que, naquele momento, Anne, eu estava contando a história aqui, nós começamos a igreja, aquelas pessoas começaram a falar mal da gente, e nós não fizemos nada. Eu confesso que eu fiquei magoado com aquilo. Não sei se você sabe, Ana, essa era muito pequenininha, bebezinha praticamente, mas pessoas ligaram para a nossa casa, dando trote, falando que a igreja que nós começamos ia ser um fracasso, que não sei o quê, e era uma mentira, que ia começar, gente ligando para a nossa casa, e aquilo foi trazendo tanta mágoa no nosso coração, porque nós não falávamos mal de ninguém, nós não queríamos brigar com ninguém, nós amávamos aquela igreja, amávamos o pastor e tudo mais, porque minha mãe era filha de pastor, eu casei, minha esposa é filha de pastor, eu sou pastor, por que eu ia fazer mal contra um pastor, contra alguém? Jamais. Sabia que eu não queria pronunciar nenhuma palavra. E naquela época, agora as coisas boas eu falo o nome. Naquela época eu conheci o Robson Rodovalho, e é o que começou a Sarar Nossa Terra. Isso foi antes de Sarar Nossa Terra, ele morava em Goiânia ainda. E um dia o Robson Rodovalho, nossas primeiras reuniões na Academia Peixoto, um dia chegou mais cedo, conversou comigo, com a Alice, na salinha lá, e ele falou assim, Ibe, eu falei assim, Robson, olha que os caras estão falando isso. A gente estava assim chateado, né? Ele já tinha mais experiência de ministério. Nunca me esqueço que ele falou, Ibe, não revide, coloque nas mãos de Deus, porque Deus vai te honrar. Obrigado, Alice está me ajudando. Alice lembra mais do que eu. Ela falou assim, que ele falou a frase, guarda o teu coração, não deixe que essas coisas enchem o seu coração de mágoa, guarde o teu coração. Queridos, dito e feito, Deus sabe, eu fui lá, um dia eu conversei particularmente com o pastor, eu não vejo que eu tenha feito alguma coisa errada, nada, mas se o senhor teve uma interpretação errada, me perdoe, eu quero a bênção do Senhor, enfim, tanto é que os filhos daquele pastor estavam com dificuldade, vieram para a nossa igreja, para a gente abençoar a vida deles, e passado um tempo, aquela igreja me chamou lá, pediu perdão publicamente, pediu que eu ministrasse a ceia, registrou em ata, aquele pedido de perdão. Deus me honrou de maneira tremenda, mas primeiro eu precisei honrar a Deus na dificuldade, na luta. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa, se você quiser a bênção de Deus, perdoe aqueles que falaram mal de você, não revide mal por mal, entregue nas mãos do Senhor, é Deus que nos justifica, lembre-se disso, quando você toma a guerra, Deus sai da guerra, a guerra torna-se sua, do momento que você se afasta, deixa Deus guerrear por você, é Ele quem vai lutar em seu favor. Essa foi a palavra que Deus nos deu aquele dia, nessa guerra não tereis que pelejar, sabe, é isso que Deus falou lá em 2 Crônicas capítulo 20, quando o povo de Deus estava sendo massacrado.
Nessa noite, meu querido, eu quero que você entenda a primeira coisa. Lembre-se, maledicências, fofocas, muitas coisas vieram contra a minha vida. Olha, irmão, coisas morais baixas falaram contra a gente, coisa assim absurda, que eu não tenho coragem de repetir aqui. Mesmo sendo mentira, eu não tenho coragem de repetir. Mas Deus nos honrou, e aqui estamos. Quando eu vejo esse povo, quando eu vejo a nossa vida, quando eu vejo tudo que as pessoas hoje querem fazer em Brasília, lembram do meu nome. Semana passada, a Universidade de Mackenzie ligou para o Conselho de Pastores, querendo que alguém respondesse sobre política, sobre igreja, um pastor de Brasília. Já muitas vezes aconteceu, CNN foi indicado, a Globo foi indicado, tudo o Conselho de Pastores me indica a mim. Por quê, queridos? Sabe que eu tenho equilíbrio, sabe que eu tenho testemunho, sabe que eu tenho respaldo, e sabe que eu sei honrar. E Deus tem nos honrado, porque nós honramos a Ele. Deus sempre nos honrou, mas Ele quer saber primeiro se eu estou disposto a honrá-lo, o nome dEle, tudo que nós fazemos para a glória dEle. Nós tivemos dificuldades financeiras terríveis, irmãos. Vocês não sabem que nós começamos um culto, não temos um microfone. Tem uma foto minha por aí, uma das primeiras reuniões, eu consegui comprar 30 cadeiras de plástico, lembro-se até hoje, 30 cadeiras de plástico. E naquelas cadeiras tem uma foto, eu estou em pé, em cima de uma cadeira de plástico, pregando para as pessoas em cima da cadeira de plástico, enquanto as pessoas ouviam. Nós não tínhamos nada, sacrificialmente Deus foi nos dando dia após dia, de maneira tremenda e poderosa, até chegarmos aqui. E nesse período nós nunca deixamos de ajudar o necessitado, nesse período nunca deixamos de investir em outras igrejas, que não tem nada a ver com o nosso nome, sem contar outras igrejas que nós abrimos em Brasília, e levar a bênção, seja abençoado em nome de Jesus. Queridos, tudo isso Deus fez, mas uma coisa aconteceu em nossa família, e todas minhas filhas e minha esposa sabem, eu sempre comprava carro financiado, e antes de pagar o financiamento, eu já comprava outro, eu fiz isso muitas vezes, e eu me lembro que o primeiro carro que nós compramos 0 quilômetro, que eu quitei ele, quitei esse mês que vem, um mês depois, eu chamei minha mulher, minhas filhas, e disse, olha, a gente estava construindo esse templo aqui, que nós estamos aqui, eu falei assim, olha, se vocês concordarem, eu falei com minhas filhas, eu queria que fosse uma oferta da família, não fosse minha, e eu expliquei para todas elas, eu falei assim, eu queria ofertar esse carro para a igreja. As minhas filhas ficaram tão felizes, tão animadas, que eu fiquei assim, gente, meu coração encheu de alegria. O primeiro carro que eu tive quitado, tudo bem, que era um Palio 1000, mas era meu carro, eu ofertei aqui na igreja. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, Deus sabe que meu coração não está nisso, claro que passaram-se muitos anos, eu sou um trabalhador, trabalhei, me aposentei, e Deus me abençoou de uma forma ou de outra, e outras coisas aconteceram na minha vida, em venda, compra, muitas coisas Deus me abençoou, eu sei que Deus me abençoou muito, mas quando eu olho hoje, eu tenho 2 carros, bom, tem um Puma também, que não sei se é carro aqui, mas meus 2 carros são quitados, e essa semana, a Alice fez aniversário semana passada, ela tinha um carro que era bom também, de 6 anos, eu falei, Alice, eu quero dar um up para você, quero te dar um outro carro. Nós pegamos, fomos em São Paulo, e eu comprei a Mercedes para ela. Deus sabe de todas as coisas, embora muita gente pode falar mal quiser, aqui na igreja nós temos orelha, eu nem envolvo dinheiro, nem tenho acesso a dinheiro, nem sei quanto que entra na igreja, nada disso, mas eu quero dizer para vocês, enfim, não tenho ficado dando explicação muito, mas eu quero dizer para vocês que é o seguinte, a minha mulher, nós demos um Palio, ela tem isso hoje, e se for preciso dar essa Mercedes amanhã de oferta, não pense que eu pensarei 2 vezes, nós faremos com muita alegria. Nós sabemos que quando nós honramos a Deus, Deus nos honra, mas todos nós passamos por um teste um dia, todos nós passamos por um teste, e nós fizemos isso muitas vezes, nossas filhas fizeram muitas vezes, e Deus nos abençoe e aqui estamos. Queridos, me lembro quando eu estava no tribunal, e eu entrei no tribunal, eu preciso contar isso rapidamente, para mostrar para vocês como Deus nos honra. Eu estava servindo o Senhor, já estava no seminário há 2 anos e tal, e com a minha vida 100% entregue nas mãos do Senhor, fiquei noivo da Alice, e eu preciso contar rapidamente para vocês uma coisa, para vocês entenderem. Será que o meu microfone está falhando? Se tiver, pegar mais na parte de cima.
33 anos que eu sou pastor dessa igreja, até hoje não peguei um microfone direito. Oh, meu Deus do céu, só a misericórdia de Deus. Então, queridos, toda a causa de segunda instância da Justiça do Trabalho era julgada na terceira região, que é Belo Horizonte. Então aqui tinha as varas, tinha uma junta de trabalho, e subia para, o advogado tinha para Belo Horizonte. E essa era regime militar ainda, estou falando de 1981. Em 81, o presidente João Figueiredo nomeou o juiz mais antigo aqui do Centro-Oeste, que fazia parte de Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, o juiz mais antigo para vir montar o tribunal aqui em Brasília. E o juiz mais antigo era um juiz de Goiânia, doutor Erácio Pena Júnior. Ele foi nomeado pelo presidente da República para vir montar o tribunal em Brasília. O doutor Erácio Pena Júnior era vizinho da minha casa em Anápolis. Os filhos dele eram assim, carne e unha, a gente vivia um na casa do outro. E ele me chamou para me ajudar a montar o tribunal em Brasília. E ele falou para mim desse jeito: olha, você não será estatutário, não é serviço público, é um serviço, um quadro provisório. Minha carteira de trabalho está lá. Tabela, emprego, tabela, emprego provisório, desse jeito, está escrito, emprego provisório, Tribunal Regional do Trabalho. Estava na CLT. E nós sabíamos, ele falou: estuda, vai ter concurso para vocês passarem. Isso aqui vai ser, vocês vão mandar todo mundo embora. E essa era a ideia, foi falado desde que nós entramos, todo mundo estava trabalhando lá, mas eu não tinha um trabalho, então eu estava ali. Alguns até saíram, foram procurar outra coisa, porque era totalmente, a gente estava em cima da corda bamba. E aí, queridos, naquele período, em 1986, eu formei no meu curso superior. E eu entrei lá como nível médio. E aí, naquele ano, o tribunal falou assim: olha, como está tudo bagunçado o quadro, todo mundo que tem curso superior vai ser técnico. Hoje chama analista, naquela época era técnico. Você vai ser analista. Quem não tem, vai ser auxiliar, que é segundo grau. E eu tinha formado, estava no último semestre. E eu falei: maravilha. Só que quando eu dei entrada lá, o cara falou: não, mas você não formou? Eu falei: mas está escrito aqui na RA que é quem está no último ano. Eu estou no último ano. Eu falei: não, mas enfim, fui com aquela briga e não me passaram. E eu entrei com recurso, tinha um advogado lá, me ajudou, e fiz pedido de reconsideração, até que por fim o tribunal carimbou naquele processo meu: arquive-se, para não ser desarquivado mais, sobre pena de ser perpetuado o processo. Todo dia eu pedia para retirar o processo. Então puseram arquivo-se e não se fala mais nesse assunto. E eu não tinha passado. Eu tinha curso superior e não me passaram para o nível superior. E aí eu achei injustiça, fiquei muito indignado, porque algumas pessoas, porque eram chefes, passaram e não tinham curso superior. Eu tinha até amigos meus nessa situação. E eu estava no último semestre, e formei e não me passaram. E eu entrei com recurso, tudo com advogado, e nada deu certo. Um dia, um juiz que eu nunca tinha visto na minha vida, chega e fala assim: você quer vir trabalhar no meu gabinete? Eu falei: quero. Naquela época era máquina da datilografia. E aí, já estava em 87. Aí eu fazia um teste lá e passei, e fui trabalhar para bater nos votos dele. E aí, aquele juiz falou assim: ó, Wilbert, me chamou na sala dele. Ele era muito, assim, muito sisudo, assim, não era cara de rir, um cara muito firme assim, nas coisas dele. E ele, inclusive, ele foi seminarista de padre. Ele falou: Wilbert, me parece que tinha um processo eu andando aí, o que deu aquele processo? Eu falei: doutor, eles mandaram arquivar sobre pena de perpetuar, porque disse que eu não tinha direito mais, eu tentei, tudo quanto é jeito, não deu jeito. Eu falei assim: pois então, é o seguinte, você está trabalhando comigo aqui agora, vou mandar desarquivar. E eu, bobinho, falei o seguinte: não, excelência, eles falaram que não pode desarquivar mais. A bobagem de falar com o juiz, o desembargador. Ele olhou para mim assim, quase que me deu uma bronca. Falei assim: mas eu que vou mandar desarquivar. Falei: tá bom. Aí falou: Wilbert, você conhece outros juízes? Eu falei: já trabalhei, o doutor Erácio é meu amigo, o doutor João Rosa, que é de Anápolis, tinha outros lá que eu conhecia. Aí ele falou assim: conversa com a assessoria, porque eu vou levar para o pleno, e preciso de votação lá embaixo. Então não depende só de mim. E aí, quando ele mandou desarquivar o processo, e ele ia ser o relator daquele processo, para me passar, não era aquele processo, tem muitas pessoas, eu era o único interessado, era eu, e eu não pedi nada. E aí sempre no tribunal, desde o meu último dia, eu sempre honrei autoridades, nunca desrespeitei ninguém, podia até não gostar, mas eu não desrespeitava.
eu sou tão assim da velha guarda, quando em 2003 eu voltei a estudar, depois de 20 anos sem estudar, eu cheguei em casa escandalizado, porque eu chegava na sala de aula, só tinha gente de 20 e poucos anos, com uns 45 a 50 anos de idade, sei lá quantos anos que eu tinha naquela época. Aí eu pegava e falava, professor, você me dá licença para ir no banheiro? Eu pedia para ir no banheiro. E o pessoal ficava assim, ria da minha cara, porque eu fui criado assim. Os caras faziam assim, ó, saía para fazer banheiro, mascar a xícara, só na cara do professor, saía. Eu ficava assustado com o negócio daquele. Então, eu ia para um banheiro sem pedir professor com 50 anos de idade. Eu sei que é paia, mas eu fui criado assim, eu não sabia. Quando eu fiz o primário, um professor entrava na sala, a gente ficava em pé, na sala, ao lado da carteira, de respeito ao professor. Eu fui criado assim, eu não consigo. Muita gente fala, pastor, você sempre foi contra a esquerda e você ficava puxando saco da Dilma Rousseff. Eu encontrava com a Dilma 2, 3 vezes por semana, encontrei muito mais com a Dilma que com o Bolsonaro. Eu falava para a Dilma, nunca votei em você, não votei, mas eu não estou aqui por causa de política, estou aqui como sou pastor, a sua alma precisa de Jesus, e eu estarei orando por você. E ela começou a gostar de mim, começou até ali a ficar um clima assim de ciúme. Eu pedalava lá, muitas vezes chegava atrás dela assim, e falava assim, bom dia, presidente. Era de costa, ela, bom dia, meu pastor. Como é que eu chegava perto, como é que a senhora sabe que era eu? Ela falou assim, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ela brincava assim comigo. Aquela Dilma, assim, meio sisuda, eu levei para apresentar a Alice, Laís, sabe, ela tinha um maior carinho por mim. Por quê, queridos? Eu não dependo de autoridade, eu sei que ela é uma autoridade e eu precisava orar por ela. Qualquer autoridade chegar aqui na igreja, eu posso não concordar com a ideologia dele, tratarei como autoridade. Não tenho o direito de desrespeitar. Eu fui criado assim, dessa forma. Então, por isso na escola era dessa forma. E aí, gente, no TRT, aquele juiz voltando lá, ele mandou ia ser julgado, entrou no processo administrativo. Aí Deus falou comigo, falou assim, agora está na hora de você confiar em mim. Você não vai falar com ninguém. Nem com os assessores que eu conhecia, dos juízes que eu conhecia, não falei com ninguém que o meu processo ia entrar em pauta. Embora o juiz que eu trabalhasse, que pediu que eu falasse, eu não falei. Porque eu falei assim, Deus falou assim, agora você já fez de tudo, já contratou advogado, nada deu certo, agora descansa nas minhas mãos. E no dia meu processo foi para julgamento. Eu entrei lá no plenário, sentei no último banco lá. E quando ele começou no negócio, há um juiz que é de Anápolis. O Wilber, você fala para mim, é o IB. Eu conheço o IB desde menino, trabalhou comigo. É claro que eu quero que ele seja reconduzido ao cargo dele, e não sei o que lá. Gente, a unanimidade, nenhum juiz pediu vista, todos aprovaram a unanimidade. Detalhe, glória a Deus, detalhe, um juiz falou assim, mas eu não acho justo, ele devia ter passado junto com aquela leva lá 1 ano e meio atrás, o pessoal teve quase 20 referências de promoção, eu sugiro que ele passe para a Alissa e já ganhe 20 promoções para frente. Eu já recebi tudo aquilo atrás. Queridos, era bênção demais. Sabe por quê, queridos? Quando nós honramos Deus, Deus nos honra. Mas precisamos entender o princípio, não é apenas obedecer. Deus, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ser útil ao Senhor. Muitas vezes eu estava em jejum no meu lugar. Quantas vezes eu fui convidado a falar naquele órgão ali, porque Deus, Ele queria ser honrado por alguém que o honrasse. E naqueles dias, querido, Deus abençoou de maneira tremenda e poderosa. Eu poderia contar muitas outras experiências. Sim, desculpa, obrigado. Obrigado, Alex. Aí, queridos, isso foi em 87, mas continuava aquele negócio, gente, vai ser todo mundo demitido, estuda. E aí, queridos, eu já estava pensando em fazer um concurso que eu tinha formado, naquela área que eu tinha formado, e aí o que acontece? Chegou a Constituição de 1988, a Constituição promulgada pelo velho Ulisses Guimarães, que morreu de helicóptero, e a Constituição Federal de 1988, dizia o seguinte num texto lá colocaram, todo servidor que está no seu cargo há 5 anos ininterruptamente, será automaticamente passado para estatutário, não vai precisar fazer concurso, vai ser aproveitado no quadro dos órgãos do órgão público.
Quem estava há 6 anos? Eu. Quem tinha acabado para ser analista? Eu. Quem aposentou no grau máximo de analista? Eu. Por quê? Porque eu sou competente? Não. Mas aquele que eu sirvo, que eu honro, cuida das coisas que eu não posso fazer. Aí você fala, pastor, se é sorte. Não, queridos, eu aprendi a honrar as autoridades, eu aprendi a honrar o meu Deus, eu aprendi a honrar aquilo que eu sirvo. Por isso, queridos, nós vamos aprender, nesse texto aqui, nos ensina algumas coisas. Eu quero colocar, pode colocar Josué 1:7 ali, rapidamente, o 7, 8, 9, 3 versículos, eu vou ler para vocês. Olha que coisa interessante. Eu tenho quantos minutos ali? Está valendo aqui lá? Tem 9 minutos ainda, né? Então dá. Glória a Deus. 9 mais 9, 18. Olha o que diz o texto aqui, queridos. Vão lá atrás de mim. Esforça-te. Eu não sei se a pessoa vai atrapalhar o texto lá, mas grifa a palavra esforça-te. Esforça-te vem de força. Olha para mim aqui, primeira coisa. Esse texto aqui, Deus está falando com Josué, que ele ia ter uma vida diferenciada, que ele ia conquistar o que ninguém tinha conquistado antes, que ele ia ter vitórias que eram impossíveis aos olhos humanos, que ele levaria um povo que não era treinado em guerra, a vencer os maiores exércitos. Era um homem que ia levar o povo de Deus a viver e desfrutar do milagre. O Josué, não foi Moisés, foi Josué que levou o povo a comer o melhor da terra, a entrar na terra prometida. E a palavra que Deus deu a Josué, é um texto muito longo, mas eu quero destacar 4 coisas que eu acho importante. Primeiro é esforça-te. Nós esforçando quando nós temos a força de Deus. Olha para mim, eu quero dizer uma coisa para você. Se está difícil, eu quero que você levante a mão agora e vou declarar: você vai receber a força de Deus sobre a sua vida. A nossa força humana, ela é limitada, mas a força de Deus é ilimitada. Nós podemos todas as coisas quando confiamos no Senhor. E a palavra de Deus a Josué primeiro: tenha a força que vem de Deus. Põe a mão no ombro da pessoa que está falando assim, e fala: olha, Deus vai te dar uma força sobrenatural. Fala com ele agora, profetiza, pode falar, do lado esquerdo e direito. Deus vai te dar uma força sobrenatural. Você vai vencer não é pela sua força, é pela força de Deus, é pela ação de Deus. Obrigado, já mudaram lá. Esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Essa palavra aqui é a lei, mas eu vou deixar na frente. Que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que fores. Mais um texto lá, pode colocar. Não se aparte a tua boca o livro desta lei. Segunda coisa, primeiro, ter a força de Deus. Segundo, ter a palavra como bússola. É a palavra de Deus que vai te conduzir. É a palavra de Deus que vai tirar você das dúvidas. Se está em dúvida, vai para a palavra de Deus. Deus deixou preciosos tesouros na palavra dele. Então nós precisamos, para vencer e comer o melhor da terra, primeiro, esforço. E esse esforço vem de Deus, através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. O mundo, queridos, não tem força para viver, mas se nós temos o Espírito Santo, nós temos essa força. Segundo, nós vemos pela palavra de Deus. Diz aí: não te aparta da tua boca o livro, a palavra de Deus, o livro desta lei. Deus quer trazer a revelação dele através da palavra de Deus sobre a sua vida. Diga amém. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então, depois disso, farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Olha o segredo: você vai prosperar, você será bem sucedido, mas precisa andar nos valores da palavra de Deus. Eu me lembro, eu era jovenzinho, solteiro ainda. Meu pai um dia precisava tomar uma decisão muito importante na vida dele, e ele estava em dúvida, e chamou a gente. Eu era já adulto, tinha, sei lá, meus 20 anos, talvez 21 anos, mas não era casado ainda, eu me lembro certinho. Meu pai, uma decisão muito importante, eu tinha 20 anos, meu pai tinha 50, tinha experiência. Eu falei: pai, a Bíblia diz isso e isso sobre isso. Eu lembro, meu pai ficou olhando e falou assim: então não vamos andar nesse caminho. E Deus nos abençoou. Não é pela minha idade, não é pela minha experiência, mas pela palavra de Deus diz. Então o texto fala: não aparte desse livro, então você fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. E continua ainda: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o seu
Deus, o Senhor teu Deus é contigo. Terceira coisa, presença de Deus. Então vamos lá, primeiro, força. Segundo, orientação da palavra. Terceiro, presença de Deus. Querido, se você anda sem a presença de Deus hoje, que é expressa através do poder do Espírito Santo, você é um homem que anda ao léu, desviado, um homem que anda segundo o vento, jogado para um lado e para o outro. Mas a presença de Deus na sua vida vai trazer paz ou angústia ao seu coração, vai trazer provisão ou não no seu coração. Nós tivemos agora um dos maiores desafios da igreja, levantar uma obra em alguns meses, mais de R$1 milhão, quando nós não tínhamos. Deus levantou pessoas, fez milagres, porque Deus queria nos mostrar que nós estávamos certos, e quando Deus está conosco, o suprimento vem, a bênção vem, a alegria vem, a graça de Deus vem sendo derramada sobre a nossa vida. Meu querido e minha querida, guarde isto, você não precisa da presença do pastor Ibe, ou do apóstolo, ou do papa, você precisa do Espírito Santo. O Espírito em você é a força de Deus, é a sabedoria, é a graça para você conseguir vencer de maneira tremenda 2021, se você crê nisso, fique de pé, aplauda o Senhor, dê um brado de júbilo, diga glória a Deus por isso. Não acabei não, não precisa nem ficar feliz não, pode sentar. Lá no versículo 16, pulando no texto, é o último versículo. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Honra ao líder. O povo disse a Josué, então responderam a Josué: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Igreja que cresce é a igreja que honra. Povo de Deus que é abençoado é o povo que honra. Por isso tem muita gente que obedece à palavra, entre aspas, porque não conhece. A Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Não conhece os valores de Deus, e aí começa a andar, patinar, não sair do lugar, ou andar de ré. Então, o que Deus quer falar com você, nesse texto aqui, veja bem, lembrando, a força que nós precisamos que vem de Deus. Segundo, a palavra que vai trazer orientação não vai deixar nos honrar. Terceiro, a presença de Deus. Quarto, honra. Se você conseguir guardar essas 4 coisas, Deus vai fazer algo fabuloso na sua vida. Vamos repetir, porque eu não coloquei em ordem lá. Primeiro, força. Segundo, palavra. Terceiro, presença. Quarto, honra. Amém? Eu quero que vocês repitam, que não está anotado lá, para vocês não vão esquecer. Anotaram. Mas vamos pegar só a primeira palavra lá. Vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Se você fizer isso, pode escrever: 2021 vai ser o melhor ano da sua vida, para a glória do Senhor. Haverá uma revolução de Deus na sua vida, no seu coração, nas suas finanças, na sua empresa, no seu trabalho, mas continue pensando sobre isso. E eu quero só voltar no primeiro versículo lá de Isaías, lembra que a gente lá no início? Pode colocar lá para a gente, vai encerrar com ele. Pode colocar lá, por favor. Isso. Nesse aqui tem 3 coisas que a gente tem que destacar. Primeiro, se quiser. Diga comigo, se quiser. Segundo, se me ouvir. Então, querer. Diga comigo, querer. Segundo, ouvir. Amém? E o terceiro, receber. É comer o melhor da terra. Entende que existem coisas. Veja bem, sempre, ontem eu falei aqui na hora das ofertas, sempre Deus coloca a condição de você fazer, e a sua ação vai gerar uma reação da parte de Deus. Nós vamos entender que obediência, aliás, honra é ação. Honra não é sentimento, é uma ação. Eu honro a pessoa dando meu lugar a ela, eu honro a pessoa aplaudindo, eu honro a pessoa, sabe, a honra, ela gera uma ação, ela é mais do que um sentimento. Então, nós vemos aqui, se quiser, que é estar disposto. Segundo, ouvir, que é obedecer. E 3, a consequência de comer o melhor da terra. A pergunta que eu faço para você: quantos querem ver esse melhor de Deus?
Quantos querem? Lembra que o tema dessa mensagem que eu coloquei? A escolha. Qual a escolha que você quer viver hoje? Qual o caminho que você precisa tomar e quer tomar nessa noite? Qual escolha você vai tomar? Sempre Deus deu a opção de escolher. Ele diz, dois caminhos, você escolhe. Tem um caminho estreito, não é muita gente que quer entrar por ele não, mas tem um caminho largo que muita gente quer entrar por ele. Então você escolhe qual caminho você quer entrar, qual caminho você quer andar, e é esse caminho que você vai andar, que vai refletir os resultados da sua vida. Minha gente, eu estou falando para vocês de todo o meu coração, eu vivi uma vida sempre assim. Eu gosto de contar que muitas vezes a pessoa vê você numa situação melhor hoje, aí acha que nós estamos na boa, então mesmo, glória a Deus, aleluia. Mas eu não sempre estive na boa, aliás, sempre estive na boa também, glória a Deus, aleluia. Sempre estive na boa, sempre estive na boa. Vem cá, Alice, conta essa história. Vocês querem que a Alice fale assim ou não? Então fala. Por que sois assim tão tímida? O interessante é a gente saber que não é uma Mercedes. O interessante é saber que quando a gente está bem, Deus abençoa a gente, mesmo com o carro que a gente tinha uma variante, laranjadinha, com o assoalho furado, que a gente colocava uma madeirinha, e a gente ia para Goiânia, para Anápolis, andava aqui feliz da vida, porque era aquilo que a gente tinha. Então não é ter, mas é ser. E essa felicidade, essa realização é que Deus traz sobre a nossa vida. Nós tínhamos aquilo, quando nós iniciamos a igreja, depois nós tínhamos uma Brasília. E quando a gente estava indo para o nosso primeiro acampamento, eu estava grávida da Laís, isso foi em março de 89. E a gente estava indo na estrada, a nossa Brasília pegou fogo, só deu tempo de tirar as meninas, Liz e Anne, a mala, e o resto queimou. Nós pegamos carona no outro ônibus que estava indo para acampamento, e naquele dia nós passamos por provas, foi uma prova, e Deus naquele dia acho que aprovou o nosso coração, né, bem? Não houve murmuração, não houve tristeza, muito pelo contrário, nós honramos ao Senhor, acalentamos alguns corações que estavam ali. Não tem mais sentido a gente ficar no acampamento. Tem sentido sim, porque aquele que está em nós supre todas as nossas necessidades. E aquele período Deus trabalhou no nosso interior. E a gente tinha Brasília, da Brasília, depois a gente tinha que ter um carro, então compramos uma variante. Caímos um pouquinho, mas vivíamos felizes da mesma maneira, porque o Deus que nós temos é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais. E hoje, quando nós estamos aqui, naquela época não tinha bateria, não tinha teclado, não tinha uma equipe linda dessa, não tinha. Mas nós tínhamos a presença do Senhor. E era tão bom, eram as palmas, era tudo que a gente tinha, era um violão, e era tão gostoso. Hoje, quando a Anne foi ministrar, eu queria te apresentar, sabe? Mas aí ela já pegou o microfone e emendou. E hoje eu me sinto tão honrada pelo Senhor, de ver o que Deus tem feito na nossa igreja, de ver a bênção do Senhor quando a gente canta aquela música da bênção dos filhos, a bênção virá sobre os filhos dos nossos filhos. E hoje, quando eu vejo essa igreja tão linda, esse congresso tão lindo, você que está aqui, tão lindo e abençoado, tudo o que foi feito, e nós temos pessoas hoje para fazer, para realizar, para girar. Quando eu vejo o Alex correndo, hoje mandou um relatório para a gente, eu falo, ai meu Deus, tão lindo. Mas eu falei outro dia, eu nem sei onde que eu estava na reunião, acho que do Ministério Infantil, que Deus está nos dando a oportunidade de viver um ano de honra, não foi? Falei, as meninas estão tudo aqui ouvindo. Isso tudo é honra, porque Deus sabe o que a gente já passou, Deus sabe o sol que a gente já comeu. E eu me alegro, porque todas as coisas que nós fizemos, quando não tinha ninguém para fazer, era a gente que fazia. E hoje eu ainda faço. Hoje eu vejo assim, tem hora que eu não preciso fazer. Faço porque eu amo servir. Faço porque está dentro de mim.
mas eu sei que tem pessoas que Deus tem trazido para fazer. E quando nós fazemos para o Senhor, a recompensa vem dele. Então é tão bom estar aqui. Hoje é uma noite de família, né? Hoje estamos aqui só nós, família, e a gente pode trazer ensino, a gente pode agradecer, a gente pode chorar, a gente pode alegrar. E eu me sinto muito abençoada, viu, filha? Hoje eu queria falar isso para você. Queria dizer para você que você é tão especial, que todas as vezes que você ministra, você derrama na nossa vida. E nós temos recebido como igreja, eu tenho recebido muito de Deus através da sua vida, porque quando você manda uma mensagem para a gente, falando daquilo que você tem recebido através da vida da minha filha, eu me sinto tão feliz, me sinto tão honrada de saber que Deus faz, Deus faz, Deus fez, Deus faz e Deus vai continuar fazendo. Posso ouvir um amém? Eu te amo. Hoje eu estou falando da Anne, porque eu ia falar isso na apresentação dela hoje. Mas nós temos, Deus tem nos dado a alegria de ter uma família sacerdotal, né? Então, cada uma na sua área, cada um no seu afazer, cada um se despontando, quer que seja no Ministério Infantil, quer seja na parte de administração, todas as áreas. Os nossos filhos têm nos surpreendido e têm sido bênção. Então, isso é a honra de Deus sobre a nossa vida. E o meu marido é assim, lindo, maravilhoso, e eu te amo. Sobrou para você. Ufa! Sobrou alguma coisa para mim ali, né? Minha gente querida, nós estamos contando isso igual a Alice falou, nossa reunião hoje é íntima, hein? Ou seja, não tem nenhum pregador de fora, não tem louvor de fora, são todos nós. Eu quero orar por você. Quero que você decida hoje aquilo que nós falamos. Se quiseres querer algo novo, queridos. Eu particularmente eu não gosto muito daquele negócio, Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar lá. Aquilo lá foi para uma igreja naquela época, não vou entrar em teologia, não vou pregar mais, não tenho tempo para isso. Mas eu quero dizer o seguinte, eu fico feliz com o que Deus já fez, mas eu tenho certeza que para frente será muito maior que Deus já fez no passado. A gente foi falar daquele hoje, não fica olhando para as coisas para trás, não. Glória a Deus por o que já aconteceu, mas Deus tem coisas novas para nossas vidas. Esse congresso aqui está uma bênção, glória a Deus. Mas ano que vem, nosso congresso vai ser muito maior que esse. Muito maior. O Nordeste vai estar crescido mais, essa igreja crescido mais e outras coisas mais. Deus tem coisas maravilhosas para nós, queridos. Agora, o do passado foi ruim? Não, foi bênção demais. Mas Deus tem mais, coisas mais. É isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Então, limpe as suas lágrimas dos seus olhos pelo que passou. Seja a lágrima de alegria ou de tristeza. E prepare-se para coisas novas que Deus tem para nossas vidas. Fique de pé agora em nome de Jesus, vamos orar. Glória a Deus. Aleluia. Existem espaços nas escolas, famílias, trabalho, e você foi chamado para fazer a diferença nesses locais. Deus te entregou suas próprias habilidades, te capacitou. Escreva, ore, aconselhe, produza, crie vínculos, imagine, empreenda. Cuide dos negócios da família. A igreja não é seu ponto de chegada, é o seu ponto de partida.